os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Exaltar o livro em alto, brilhando em nós a luz da tua glória. Derrama o teu amor e o poder, pois tu és santo, santo, santo. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Exaltar o livro em alto, brilhando em nós a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltar o livro em alto, brilhando em nós a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Quero te ver, Senhor.
totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Olá, boa noite, graça e paz a todos. O profeta Jeremias, no seu capítulo 3 do seu livro Lamentações, ele traz um verso super interessante e confortante para nós. Ele diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Nós sabemos o que pode dar esperança ao ser humano. Aquele que pode dar refrigério à nossa vida. Aquele que pode trazer alento para as nossas situações. A saber, somente Deus. E nessa perspectiva, ele convida os seus ouvintes a confiarem nas misericórdias do Senhor. Esse verso está inserido no convite do profeta Jeremias ao povo, a fim de que eles pudessem retornar dos seus maus caminhos e assim pedirem perdão ao Senhor. Nós podemos tirar também esse verso para que agora nós possamos pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados, pedir para que Ele traga à nossa memória aquilo que pode dar esperança. E aquilo que dá esperança a nós e deve dar e deve trazer, nós sabemos que é Jesus Cristo. Vamos orar ao Senhor e assim já pedir para que Ele, Cristo Jesus, através do Espírito Santo, nos ajude no que vamos expor hoje. Ó Deus bendito, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque podemos trazer à nossa memória aquilo que pode nos dar esperança. E sabemos que somente o Senhor, somente o Deus Todo-Poderoso,
Sabemos que só Cristo Jesus pode trazer esperança, trazer e dar esperança ao ser humano. Faça-nos, ó Deus, acreditar nesta rica promessa. E agora nós pedimos a Tua orientação para ler a Tua palavra e assim explicá-la, para que todos, ó Deus, sejam edificados através da ajuda do Teu Santo Espírito. Sem a ajuda do Teu Santo Espírito, nós não conseguiremos, mas humildemente te pedimos que o Espírito Santo do Senhor nos auxilie neste momento, abrindo a nossa mente, abrindo o nosso coração para sermos edificados. Essa oração que nós fazemos no nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, eu quero trabalhar hoje, agora com vocês, a respeito do seguinte tema: a fé de um pai em meio à crise. A fé de um pai em meio à crise. Essa história está relatada pelo evangelista Marcos no seu capítulo 5, do verso 21 ao verso 24. Convido a você que abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5, do verso 21 ao verso 24. Diz assim o texto: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Queridos, os três evangélicos sinóticos nos apresentam esta história. A história deste pai de família, deste chefe da sinagoga, a saber, Jairo. Os três sinóticos colocam o pedido deste pai em meio a outra história. Se você observar na sua Bíblia, você vai encontrar descrito no subtítulo a cura de uma mulher enferma. Trata-se da mulher que sofria 12 anos de uma hemorragia, que foi procurar Jesus a fim de que obtivesse a solução do seu problema. Nós sabemos que ela foi curada. Com qual objetivo os três evangelistas colocam a nossa história que nós vamos trabalhar nesta noite no meio? Isso foi de forma proposital, a fim de ilustrar de forma poderosa como Jesus cura e como Jesus tem poder sobre a morte. Sabe por quê? Porque no intervalo do pedido deste chefe de família, deste pai, e quando Jesus está a caminho da casa de Jairo, ele é interrompido por esta mulher enferma, que sofria 12 anos de uma grande hemorragia. Aí se passa algum tempo, e ao passar este tempo tão precioso, a filha daquele pai falece. Então os evangelistas colocam a história desta mulher de forma proposital para enfatizar que Jesus tem poder para curar e Jesus automaticamente também tem poder sobre a morte. Por isso nós vamos estudar agora sobre a fé de um pai em meio à crise. O que nós, como igreja,
E você, como ouvinte, pode aprender com esta história que o evangelista Marcos nos conta. Isto é, com a fé de um pai em meio à crise. Ou seja, a iniciativa de buscar ajuda a favor da saúde da sua única filha, que estava à beira da morte. O evangelista Marcos não nos traz a informação que era a única filha de Jairo, mas o evangelista Lucas, que também trabalha esta história, nos traz que era a única filha deste homem. Ela tinha por volta de 12 anos, ou seja, ela tinha 12 anos de idade. O que nós podemos então aprender com esta história? O que nós podemos aprender com esta narrativa, com o pedido deste homem, Jairo? Repare que nós podemos aprender, e o texto nos informa que devemos nos prostrar aos pés de Jesus. Prostre aos pés de Jesus. Foi isso que Jairo fez. Olha o que diz o verso 22. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, o que ele fez? Prostrou-se a seus pés. Este homem prostrou-se aos pés de Jesus. Qual pai não faria o mesmo? Qual pai não iria recorrer a Jesus se observasse ou se presenciasse a enfermidade de uma filha ou de um filho? Com certeza todos nós nos voltaríamos para os pés de Jesus. Quem era Jairo? Marcos nos apresenta que Jairo era chefe da sinagoga, um homem importante. Sabe por quê? Ele era o responsável pela ordem do culto na sinagoga. Jairo, por exemplo, ele selecionava os que dirigiam as orações. Ao mesmo tempo, ele selecionava os que leriam a Torá, ou seja, a lei do Antigo Testamento. Ele também selecionava quem pregaria na sinagoga. Sendo assim, ele era um homem de eminência na sua comunidade. Por isso que Marcos coloca, eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, esse chefe da sinagoga, o responsável por organizar o culto naquela época. Note a expressão que Marcos usa aqui: Jairo prostrou-se aos pés de Jesus. Devemos ter em mente aqui que a expressão prostrou-se aos pés de Jesus não sugere adoração. Não sugere adoração. Ou seja, Jairo reconhecendo Jesus como o Messias prometido do Antigo Testamento. Não. O prostrar-se aos pés de Jesus aqui denota uma profunda reverência, ou seja, atitude de súplica respeitosa diante de alguém em posição de conceder um favor a ele. Isso que denota o verbo prostrar-se, não no sentido de adoração,
mas no sentido de reverenciar Jesus e saber que ali estava um homem, um mestre da lei, que poderia resolver, sanar a sua crise e restabelecer a saúde da sua filha. Por isso, o primeiro ensino do texto é: prostre aos pés de Jesus. Reverencie Jesus. Não busque ajuda quando estiver em meio à crise a outros setores ou a outras pessoas. Busque aquele que pode ajudá-lo. E não faça, talvez, ou como fez Jairo, apenas reverencie Jesus como mestre, mas reverencie Jesus também como Senhor e Salvador da sua vida, aquele que pode trazer vida espiritual também, não apenas saúde temporal. Então, prostre-se aos pés de Jesus. Deste modo, a partir do verso 23, o evangelista Marcos nos apresenta o segundo ensino do texto: tenha fé em Jesus. Se o primeiro ensino do evangelista Marcos no nosso enredo é prostre aos pés de Jesus, não se importe com a sua condição social ou seu status social. Quando você estiver em crise, seja qual ela for, prostre aos pés de Jesus, reverencie Jesus. Agora Marcos nos apresenta: tenha fé em Jesus. Olha o que o evangelista Marcos nos apresenta no verso 23: e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem e põe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Repare o tamanho da crise de Jairo. Com certeza, nunca houvera ou nunca houve uma crise tão grande na vida daquele homem, a ponto de ele insistir de forma drástica a Jesus, humilhando-se aos pés de Jesus, não importando a sua posição como chefe da sinagoga. Ele passou por cima do seu status em prol de algo maior: a saúde da sua filha. Ele diz: minha filhinha, ou seja, minha filha amada está à beira da morte, mestre, venha socorrê-la, por favor. Imponha as mãos sobre ela, porque eu acredito que assim, quando o Senhor fizer isto, ela será curada. Ele, de forma insistente, aos pés de Jesus, de joelho aos pés do Rabi, isto é, de Cristo, ele faz este pedido: a fé de um homem em meio à crise. Nós podemos
fazer uma analogia com outra história que o evangelista Mateus traz para a gente no seu evangelho. Mas antes, eu preciso enfatizar que o dirigente daquela sinagoga, Jairo, ele sentia que o toque de Jesus tinha eficácia especial. Contudo, a sua fé não era tão grande quanto a do centurião, que acreditava que Jesus podia curar por meio de suas palavras. Essa é a analogia que eu gostaria de trazer, que o evangelista Mateus traz no seu livro. Quando aquele centurião, aquele oficial responsável por 100 soldados, aquele oficial romano a serviço do império, ele diz: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo, não se preocupe, você veio me pedir ajuda e eu irei curar o seu criado, ou seja, o seu servo. Olha o que o centurião respondeu a Jesus: Senhor, não sou digno de que entre em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Isso está registrado no Evangelho de Mateus capítulo 8, do verso 6 ao verso 8, a história do pedido deste centurião, a fim de que o seu servo fosse curado por Jesus. Jesus disse: eu vou curá-lo. O centurião disse: não, Senhor, eu não sou digno que tu vá à minha casa, só apenas uma palavra sua, ele será curado. Jesus então fala: nunca houve ou nunca vi tamanha fé em Israel. É notório, queridos, que nestes dois episódios, nestas duas histórias, existem diferenças. Um pediu para que Jesus fosse até a sua casa para impor a mão sobre a filha, a fim de que fosse curada. O outro pediu que Jesus curasse o seu servo, contudo não precisaria de Jesus ir à sua casa. Existem diferenças, não é verdade? Contudo, queridos, o que é mais interessante, que deve saltar aos nossos olhos, que diante destas atitudes não faltou fé. Não faltaram fé para estes dois homens. Por isso Jesus não recusa o pedido daquele homem para resolver a crise de Jairo, para resolver e curar e até mesmo ressuscitar a sua filha, porque a partir do verso 35 ao verso 43 nós temos a sequência da narrativa, onde Jesus se demora um pouco devido na estrada ter que curar aquela mulher que sofria há 12 anos de uma hemorragia. Quando Jesus se aproxima da casa de Jairo, alguém diz: não precisa incomodar o mestre. Alguém disse para Jairo: a sua filha já morreu. Que tristeza! Mas Jesus, no verso 36 do capítulo 5, ele disse: não temas, Jairo, crê somente. Nós sabemos que Jesus ressuscitou a sua filha. Por isso que Jesus não recusou o pedido daquele chefe de família, não recusou o pedido daquele pai angustiado.
Ele se levantou, isso está registrado no verso 24. Jesus foi com ele. Por isso, queridos, nós sabemos que ao atender aquele pedido daquele chefe da sinagoga, Jesus estava atendendo um homem que havia depositado a sua fé nele, quer pequena, quer grande. Jesus se levantou e foi atender aquele pai. Quer que a sua fé seja grande ou não, Jesus se levantou e foi atender aquele pai. À vista disto, hoje nós vimos a fé de um pai em meio à crise. Num contexto geral, qual era o objetivo de Marcos, onde a nossa história está inserido? Qual era o seu objetivo para os seus ouvintes ali na época de Jesus? O seu objetivo era estimular, era induzir a fé de seus leitores ao buscarem as bênçãos de Cristo, para que eles confiassem no Messias, naquele que poderia ajudá-los. Esse é o maior objetivo de Marcos no seu evangelho: estimular a fé dos seus ouvintes. De igual modo, eu convido a você, leitor e ouvinte do século 21, e mais precisamente a você, membro da Igreja Presbiteriana Filadélfia, que deposite a sua fé em Cristo e assim busque aquele, a saber, Jesus Cristo, que pode trazer bênçãos para você e sua família em meio à crise. Se você está passando por dificuldades, seja ela qual for, se volte para o Senhor, prostre aos pés de Jesus e tenha fé em Jesus. Assim, aprendamos a desenvolver a nossa fé. Sabe como? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Hebreus capítulo 12, 2. Eu encerro com este verso. Convido a você que abra a sua Bíblia nesse verso. Hebreus capítulo 12, verso 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Por isso, meus irmãos e amigos, a todos que nos ouvem, olhem firmemente para o autor e consumador da fé, prostrando
aos pés de Cristo e crendo em Jesus, autor e consumador da fé. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado porque a Tua palavra nos orienta através de belas histórias e até de crises que homens enfrentaram, podemos tirar lições, tirar aprendizado para a nossa vida diária, que devemos nos prostrar diante do Senhor em meio à crise. E quando nos prostrarmos diante do Senhor, que desenvolvamos a nossa fé para contigo, porque o Senhor é o autor e consumador da fé. Ajuda-nos a viver por fé. Ajuda-nos a confiar no Senhor em meio à crise. Sabemos que crises são temporárias, mas o alívio do Senhor é eterno, porque temos a certeza que estamos unidos no Senhor, a nossa videira. Essa oração é que nós te fazemos no nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o autor e consumador da fé, o amor de Deus Pai, a doce comunhão do Espírito Santo, o nosso Consolador, sejam com todos nós e com toda a Igreja de Deus sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.